Shalom, shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o capítulo é o 11. Nós já estamos no capítulo 11, glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi, né, com esse capítulo. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sara. Eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus, do braço ministerial de leitura das Escrituras, de ensino. E nós temos um grupo que se chama Techuvá, que é um grupo de leitura e meditação da Bíblia. Nesse grupo nós temos vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. Temos reflexões, temos comentários, tudo sobre o capítulo, né? O livro que nós estamos lendo no momento. Nesse momento nós estamos lendo o Evangelho de Jesus segundo Mateus. E tem sido uma leitura incrível, porque Mateus tem muita instrução, é o próprio Senhor falando, é o próprio Jesus falando. Então, né, vem com a gente ler esse livro e aprender um pouquinho mais sobre o caráter de Cristo e e que nós sejamos moldados por Ele. Amém? Então, antes de começar a falar, eu quero orar com vocês. Vem orar comigo. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ler as Escrituras. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Pai, tão grande por nós. Obrigada, Deus, por ter me chamado, Senhor, e ter chamado cada um que está vendo esse vídeo para ler, para refletir, para meditar, Senhor, nas Escrituras. Por favor, Pai, que o nosso coração, Senhor, seja um coração com uma terra fértil, para que nós possamos ler, aprender, Senhor, e praticar aquilo que nós estamos lendo. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos leva, Senhor, por favor, pela mão, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, vamos lá? A versão que eu estou lendo, a minha Bíblia, ela é a versão NVT, é a nova versão transformadora, tá bom? Então, vamos lá, capítulo 11, traz assim, Jesus e João Batista. E eu quero começar lendo com vocês lá o versículo 3. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Isso é João Batista, ele estava na prisão e pediu para os discípulos dele irem lá falar com Jesus, né? E eles fizeram essa pergunta. E no 4, Jesus responde: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. E no 5, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Então, olha só, né? As obras acompanham, ou também a gente pode dizer que são os frutos, né? Os frutos do trabalho que nós estamos fazendo. A gente vê a qualidade, né, da árvore através dos frutos. Então, lá em Mateus 7:20 fala isso, né? Deixa eu ler lá para vocês, ele fala assim. 7:20 ele vai falar assim. Deixa eu ver, cadê o 7? 6, 7, 20. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, né, Jesus, a pessoa que ele era, né, Deus encarnado, então os frutos dele só poderiam gerar vida, né, gerar correção, gerar ressuscitar mortos, os perdidos e, né, salvar aqueles que creem nele. Então, são, né, assim que funciona. A gente consegue ver a nossa obra, se a nossa obra é de qualidade, através dos nossos frutos. Amém? Então, vamos lá, no 6. 6 vai falar assim, ó. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Então, né, que em nome de Jesus, que eu não me sinta ofendida por causa do Senhor Jesus, que, né, cada pessoa que está vendo esse vídeo não se sinta ofendido por causa do Senhor Jesus, né, nem pela correção dele, pela disciplina dele, porque também está escrito que o Senhor disciplina quem ele ama. Então, né, como nós somos filhos, nós seremos disciplinados eventualmente. Então, que a gente não se sinta ofendido, mas que a gente se sinta amado e ganhe forças para continuar. Amém? Então, vamos lá, no 8.
No 8 ele fala assim: afinal, o que esperavam ver? Né, Jesus ali está falando sobre João Batista, né, que perguntando para eles que tipo de homem vocês estavam esperando ver no deserto. E lá no 8 ele fala assim: afinal, o que vocês esperam ver? Então, quando vocês participam das suas reuniões, das suas celebrações, quando vocês leem as escrituras, o que vocês esperam ver? Né, vocês já pararam para pensar sobre isso? O que você espera ver em Jesus? O que você espera ver quando você lê as escrituras? Quais são as tuas expectativas? Aonde estão as tuas expectativas? Esse versículo falou muito comigo. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Amém? Então vamos lá, no 10. 10. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Que nós, né, da nossa forma, que nós estejamos preparando o caminho para o Senhor. Preparando o caminho para Cristo. Lá como fala lá em essa passagem, fala lá de Malaquias 3:1, né, que falava exatamente sobre isso. Era uma profecia, né, que foi pregada para o Cristo. E João Batista foi quem cumpriu essa profecia quando Jesus ele estava sendo preparado, né? João Batista estava preparando o caminho para que Jesus chegasse e começasse a pregar as boas novas, a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos. Então, que nós estejamos fazendo o nosso trabalho agora, né? Aquilo que nós somos chamados para fazer, porque o Senhor está voltando, né? Nós temos indícios de muitas formas. Então, que nós estejamos preparando o caminho para Ele chegar. Amém? Vamos lá. No 12. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Esse versículo ele é extraordinário e ele nos ensina muito sobre o reino. Por quê? Né? Porque tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos anunciar sobre o reino deve ser com convicção, deve ser com certeza, deve ser feito com fé naquilo que nós estamos pregando. Né? Assim como o Senhor ele me deu um exemplo muito bom e eu vou passar esse exemplo para vocês. Assim como um bebê, que é algo maravilhoso, né? É algo extraordinário que o Senhor cria dentro da mulher, né? Assim como o bebê ele precisa se esforçar para romper a placenta, ele tem um esforço, ele tem um trabalho nisso. Assim como ele precisa fazer esse esforço para nascer e para vir ao mundo, nós também precisamos se esforçar para romper, né, romper tantas coisas, né, tantos paradigmas, tanto preconceito, romper a nós mesmos, né, e realmente viver, para nascer e viver a nova vida que o Senhor tem para nós. Então, que nós estejamos convictos disso. Que tudo que nós formos fazer para o reino, ele vai... como que eu posso falar isso para você? Ele requer um esforço, ele requer tudo, na verdade, né? Porque a nossa salvação ela foi de graça, o Senhor conquistou para nós. O Senhor Jesus conquistou para nós. A gente só precisou crer. Mas reinar aí já custa tudo. Amém? Vamos lá para frente, no 14. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, então você está disposto a fazer aquilo que o Senhor está dizendo? Né? Será que eu estou disposta a fazer aquilo que o Senhor tem dito? Amém? São muitas coisas, né? Muitas coisas para a gente pensar. Então vamos lá. No 14. 14 já foi, acabei de falar. 18, vamos lá, 18 e 19. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. No 19. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores.
mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então, olha só, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem feito. Porque ele mostra tão claramente, né, como as pessoas elas nunca estão contentes com aquilo que têm ou com aquilo que precisam fazer ou com a sua vida em si. É muito difícil, as pessoas sempre querem algo a mais, né? Então assim foi com Jesus, também falavam de João Batista porque ele não comia e nem bebia. Aí depois falavam de Jesus porque ele comia e porque ele bebia com os pecadores. Então é realmente muito difícil, né? A gente nem como um ditado popular, nem Jesus agradou a todos, né? Então que a gente não fique esperando agradar o homem um ou outro, mas que a gente agrade, esteja convicto em agradar o Senhor. Amém? Para que a gente não sofra com essa rejeição, com essa falácia, né? Para que a gente realmente esteja focado no Senhor, né? Então vamos lá? Julgamento para os que não creem, no 20. Então Jesus começou a anunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Então, arrependimento, né? Arrependimento é a palavra-chave para uma transformação. Transformação de caráter, transformação de mente, transformação de vida. Né? Que isso esteja, né, cravado em nosso entendimento, em nossa mente, em nosso coração, porque a gente precisa se arrepender para ter uma vida com Cristo, né? Porque Jesus mesmo fala, né? Arrependei-vos. Ele falou muitas vezes, arrependei-vos, arrependei-vos, e ele continua falando isso, arrependei-vos. Amém? 25. A partir da metade ali. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas do que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. E glória a Deus por isso, porque isso chegou até mim e até você, né? E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por escolher a mim, escolher cada um que está vendo esse vídeo para se apresentar um pouquinho mais, para que a gente conheça um pouquinho mais sobre ti e sobre o teu caráter. Glória a Deus, né? 27. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, se você conhece Jesus, se você aceitou Jesus, se você crê em Jesus, glória a Deus por isso, porque Ele te escolheu primeiro. Amém? E é maravilhoso, né? 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Olha só. Então não é questão de não fazer nada, né? Mas é de confiança, é de esperança, é de ter a certeza de que quando você orar, quando você buscar, vai ter alguém ali para te ouvir, vai ter alguém ali para te segurar, para te abraçar, porque o Senhor, né, ele sempre está conosco. Então, que nós realmente deixemos, né, o nosso cansaço, ou tudo que está nos sobrecarregando, que a gente fale ao Senhor e que a gente confie que Ele vai fazer algo, né, para que a gente tenha esse descanso para nossa alma. Amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários sobre o capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Hoje eu estou um pouquinho diferente aqui do cenário, mas né, assim a gente vai levando e a gente não pode deixar parar a obra, né? Então, que em nome de Jesus vocês leiam esse capítulo, releiam se for necessário, quantas vezes forem necessários, na verdade, e que a gente tenha a palavra do Senhor, ela entre em nosso coração, né, que dê muitos frutos, que os nossos frutos eles sejam para a eternidade. Amém, meus amores? Um beijo e até o próximo. Tchau!